Muito bem, caro telespectador, estamos de regresso ao nosso espaço de entrevista. Hoje, nos nossos estúdios, com Adolfo Correia, da Tropigalia, e também vice-presidente da Câmara de Comércio de Moçambique-Portugal. A nossa saída para o intervalo falava do projeto de ampliação da capacidade de produção da Small Mas Compal. Pode contar-nos um pouco dos investimentos e dos objetivos da Tropigalia no mercado moçambicano, para um futuro breve? Eu gostaria de distinguir, são duas empresas distintas, autónomas. Numa eu sou, portanto, administrador delegado, na outra sou administrador não executivo. Dentro da Small Compal, a Small Compal, devido à procura do mercado e a crescente procura e as vendas, viabilizou ou provou o investimento de uma nova linha de produção da marca Compal. Pronto, isto é uma realidade, está aprovada e está tudo a ser feito para que em próximo setembro, o plano é que em setembro entre em produção ativa, para estar bem posicionada para a época do ano de maior consumo. Relativamente às vendas da marca Compal e as restantes marcas da Tropigalia no mercado interno, bom, nós antevemos um ano de crescimento, aliás, à semelhança que temos tido até hoje, todos os anos nós temos tido crescimentos relevantes, e o ano de 2015 nada nos faz antever ou prever que não seja rigorosamente no mesmo alinhamento. Portanto, estamos expectantes, temos vindo a crescer dentro da própria Tropigalia, mais espaço, mais capacidade de armazenamento, mais capacidade de distribuição, mais pessoas, como eu disse no início da entrevista, atualmente já somos mais de 220 pessoas para poder tornar uma realidade a eficácia da nossa distribuição. Enfim, não temos nota de nada que nos faça prever algo diferente que seja o crescimento esperado para 2015. Por parte da Tropigalia, existe mais algum projeto industrial em vista? Sim, existe. Existe neste momento um projeto bastante ambicioso, muito real, muito concreto e que muito nos orgulha. A Tropigalia conseguiu, mais uma vez, vender a ideia de que produzir em Moçambique é o futuro. E, de facto, é o mesmo o futuro, não é? Nós estamos cá, conhecemos, e as oportunidades, como disse há pouco no início também, são bastante amplas. Nós começámos com uma ideia com outro parceiro de negócios que nos fornece produtos de marca, em começar a produzir um produto que viesse responder ou cautelar um dos principais problemas. Nós não temos nenhuma relação, não somos nenhuma ONG, somos uma empresa privada, procuramos o lucro, o negócio, o desenvolvimento, temos uma visão de integração. E o que nos levou a desenvolver esta visão foi rigorosamente o problema, ou seja, a existência de problemas. Fala-se à boca cheia, desde que eu cá estou sempre, ou que no mochungo e deita-se ananás fora, ou que no choque deita-se tomate, ou que, enfim... A história é muito conhecida de variedíssimas geografias do país e então, em conversa e pensando o que é preciso fazer para poder assegurar, ver nesse problema uma oportunidade para comprar a preços competitivos, industrializar e gerar massa crítica para sermos relevantes no mercado. E esse produto existe. E então, que produto é esse? É o vinagre. Portanto, Moçambique tem um índice de consumo de vinagre bastante elevado, portanto, per capita. Consome maioritariamente vinagres, aqueles transparentes, enfim, não vou fazer comentários, mas não serão os melhores vinagres ou os mais aconselháveis. Nós temos esperança depois, mais tarde, poder demonstrar isso até junto das entidades oficiais, portanto, o diferencial entre um produto e outro. E o vinagre é feito de qualquer fruta ou qualquer cereal, ou seja, desde o milho, o trigo, a mandioca, o tomate, enfim, tudo aquilo que seja fruta ou cereal que fermente produz vinagre. Esse foi o segredo dessa indústria, que é Mendes Gonçalves. Essa indústria é líder em Portugal, exporta para mais de 30 países no mundo inteiro e tem o condão de fazer marcas próprias para o KFC, portanto, uma empresa de origem americana, para o McDonald's e para o Pizza Hut. Portanto, e as empresas, para serem aprovadas o caderno de encargos para estes líderes mundiais, têm que, de facto, ter uma componente de qualitativa muito elevada e de competitividade e capacidade de resposta. E a Mendes Gonçalves faz. Portanto, tem de facto, essa grande capacitação. E então, o compromisso é, quando a unidade estiver em funcionamento, nós acreditamos que será até o final deste ano, portanto, no final do primeiro trimestre do próximo ano vamos anunciar publicamente, essa unidade vai fazer um anúncio a nível nacional,
que é, se tem qualquer excedente que agora estraga, deita fora, nós vamos comprá-lo na sua totalidade. Portanto, foi daí que nasce a ideia. Atrás disso veio todos os outros produtos, onde essa mesma indústria é especialista, que é os molhos ketchup, maioneses, mostarda, molho piripiri. Eu devo dizer que a Mendes Gonçalves, neste momento, já tem disponível no mercado europeu, mundial, e também em Moçambique, um piripiri que se chama Sacana. E esse piripiri é um híbrido na área do consumo de piripiris. Associou, portanto, com o conhecimento aqui do mercado de Moçambique, o melhor de dois mundos. E que melhor é esse? Em Moçambique existe o achar, que é um picante muito apelativo, normalmente associado a frutas, com as malaguetas, que é o pica. E então, achar em frasquinhos de consumo é complicado de fazer, normalmente isso é doméstico, industrializar não é fácil, até para as sociedades de grande consumo europeus, pôr pedaços de fruta a picar não é esse o hábito, e então lançou um piripiri com mistura de fruta, mas de uma forma tal e qual de utilização como os piripiris tradicionais. É um sucesso, é um êxito, a palavra sacana nasce mesmo em Moçambique, e isto é uma realidade neste momento que a Mendes Gonçalves tem. Então, acumulando essas posições versus outros parceiros que nós conhecemos, acabámos não por montar uma indústria, mas o investimento é um cluster industrial. Ou seja, a própria empresa chama-se Clubster, que é uma clube de empresas, então um cluster chama-se Clubster. Ela neste momento está desenhada para o Chimoio, portanto para Sussundenga, onde nós temos neste momento a cedência de 100 hectares industriais, de registro industrial, com o fornecimento de água com o rio que está no limite da propriedade, com caudal o ano inteiro. Temos média tensão dentro do terreno, está à borda da estrada, os projetos estão para entrar a todo momento no CPI, já assinámos os protocolos que tínhamos para assinar, já está tudo terminado, já levámos quem tínhamos que levar a visitar as fábricas em Portugal, já cá vieram todos os técnicos necessários para os estudos de viabilidade, portanto está tudo pronto. Nós acreditamos que na segunda semana de abril estão os projetos a entrar no CPI, aliás a todo momento estamos para ir ao CPI fazer essa comunicação e vamos então iniciar um parque industrial de transformação de produtos agrícolas em agroindústria, com uma visão de liderança do mercado moçambicano, uma intervenção bastante musculada no mercado SADC, mas acima de tudo com a visão também de exportação para outros países. Eu gostava só de referenciar os sócios e investidores, é a Tropigália que tem as valências dentro de Moçambique, o Mendes Gonçalves tem as valências industriais e uma empresa matriz, que é de um parceiro nosso, que faz marcas próprias para a grande distribuição europeia, nomeadamente em Portugal o Sonai, o Pingo Doce, o Continente, o Pingo Doce, que são os líderes do mercado português. Muitos dos produtos que lá estão à venda, que a marca dessas mesmas insígnias, é essa empresa matriz que faz. Portanto, juntámos o melhor dos três mundos, temos valências industriais na região e internacionais. Postos de trabalho previstos? É difícil tentar, diretos e indiretos são muito vastos. Nós também, enfim, conseguimos identificar uma oportunidade junto a um grande projeto em Moçambique, que é da Portocel. Neste momento temos outro projeto também consequente, exatamente. Nós neste momento já pusemos colmeias nossas, captação de abelhas para um apiário, polinização da floresta de eucaliptos da Portocel e iremos processar mel para consumo interno e exportação. Juntamente com isso, a Portocel acedeu à visão que nós temos e já chegámos a acordo. As mesmas máquinas que abrem os terrenos para a florestação serão as mesmas máquinas que irão abrir as machambas para as culturas familiares, em que irão produzir culturas específicas às quais nós garantimos a absorção da totalidade. Os produtos são de consumo, são agrícolas, irão consumir dentro da comunidade. Acreditamos que têm uma capacidade de retenção de 20% a 30%, os excedentes de cerca de 70%, nós vamos comprar a preços de mercado e preço justo. É um compromisso que a gente já chegou para o mega projeto também da Portocel. O Sr. Adolfo Correia é investidor na área de agronegócios. Semana passada, coincidentemente, Maputo acolheu a primeira conferência Mosef, cujas discussões estiveram em torno justamente desse tema, agronegócios em Moçambique. Que resultados é que podemos esperar, na sua ótica, das contribuições deixadas naquele encontro? Bom, eu acompanhei o nascer do Mosef, acho que foi uma ideia, portanto, desde o princípio que eu fui aos eventos. Estou cá no país, interessa-me tudo que tem a ver com a parte económica e tenho que reconhecer que, enfim, fazia falta
uma conferência, um fórum, da forma como o Zef tem-se vindo a afirmar. Está a dar os primeiros passos, eu particularmente aguardo com alguma curiosidade, algum interesse, enfim, o desenvolvimento e depois as soluções que ali são debatidas de uma forma bastante aberta, a sua própria implementação no mundo real, que é o mundo económico e no dia-a-dia, que tenha eficácia e afetem as populações, a sociedade em geral. Em relação à agricultura, bom, isto é um tema que está muito debatido. O Moçambique tem um potencial fabuloso, portanto é invejável, desde a rede hídrica de rega, o próprio solo, mas acima de tudo a própria população. Portanto, a população sempre viveu na agricultura, é um país com uma base agrícola bastante intensa. As poucas experiências e aquilo que temos vindo a assistir é quando são formadas para culturas não de subsistência, mas de renda, rapidamente o resultado aparece. Temos vindo a alguns casos, temos até visto alguns casos naquele programa das pequenas e médias empresas, de empresários que enverdam para essa área e que têm sucesso. Enfim, na minha visão, nada leva a crer que não está, quase como diria, condenado ao sucesso. Ou seja, não é muito importante como é que se faz, sucesso vai ter. A diferença vai ser mais rápido ou vai ser mais longo. Mas eu penso que Moçambique está mesmo condenado ao sucesso numa agricultura de larga escala. Uma das questões, voltando agora para a Small Mais Compal, uma questão que terás ficado por fazer é que uma das mais-valias que esta indústria traria, mesmo porque estamos a falar sobre isto, estamos a falar à luz do agronegócio em Moçambique, que é a questão que estava a ser debatida no Mosefo, é que uma das mais-valias era que a fábrica compraria fruta produzida localmente. Os produtores nacionais teriam um mercado e sentir-se-iam mais incentivados a produzir. Como é que está a situação no terreno? Como é que acontece a compra dos produtos? Há produtores incentivados de facto a produzir e que têm na Small Mais Compal o seu parceiro a quem vão deixar vender os seus produtos? Eu gostava talvez de esclarecer uma situação que muitas vezes é associado, realmente a Compal é um fruto natural, mas é preciso dissociar a industrialização desse fruto natural que existe. Bom, na indústria de sumos de fruta naturais não é uma indústria, são duas indústrias, portanto, e são completamente distintas. Pois. Existe, portanto, a primeira transformação, a indústria de primeira transformação e a indústria de segunda transformação. E estas indústrias são complementares, mas são autónomas. A Small Compal está na segunda transformação. Então, o que faz falta a Moçambique neste momento para aproveitamento das frutas é a indústria de primeira transformação. O que é que isto significa? É a indústria que transforma a fruta fresca em polpa ou concentrado de fruta natural. Pois. Essa indústria não é o core business da Small Compal. A Small Compal está na segunda transformação, ou seja, pega nas polpas e nos concentrados e transforma no líquido já próprio de ingestão. Portanto, há várias indústrias que processam isto. A indústria de tomate talvez seja até o melhor exemplo do grande processo de transformação. E então, como sabe, estas indústrias de segunda transformação não podem ficar dependentes da fruta fresca. Porquê? Vamos imaginar, por exemplo, o Compal de manga é um dos sabores de grande sucesso em Moçambique. Mas na prática, manga só se produz 3, 4, 5 meses. E então, e os restantes meses? O que é que a fábrica faria? Portanto, esta fábrica tem que trabalhar com as frutas já produzidas, transformadas para a segunda transformação. Exato. Então, o que faz falta a Moçambique é a primeira transformação. Exato. A Small Compal admite ser parceira do investidor de primeira transformação. Agora, nunca esteve no projeto fazer mesmo essa raiz. Há aqui uma janela de oportunidade. Mas essa janela, eu como investidor também estou atento, e uma das áreas de intervenção do projeto Cluster é rigorosamente as frutas que são passíveis de ser transformadas em Moçambique, e nós neste momento identificamos maioritariamente duas frutas, que é o ananás e a manga, porque fala-se às vezes de excedentes, mas são excedentes, talvez para consumo de fruta fresca, parece muito, mas para uma indústria não tem massa crítica. Portanto, temos de ter um pouco, às vezes, a capacidade de entender
Quando nós entramos numa unidade de transformação de fruta fresca para polpa, se calhar todo o ananás sedentário não consegue alimentar a indústria. Exato. Portanto, é este balanceamento que ainda é necessário ser feito e obviamente que a Cluster está de volta dessa oportunidade também. E já agora, passou despercebida, quando é que a Cluster poderá entrar em operação? Portanto, a Cluster, na prática, a operação já está. Portanto, nós já pusemos as tais colmeias. Primeiro iniciámos com o processo de pôr caixas de captura, portanto, para capturar as abelhas, as abelhinhas. Agora estamos na fase de transferência das caixas de captura, porque tem lá chames enormíssimos. Visitámos aquelas florestas, aqueles terrenos, fabuloso. Portanto, as expectativas são elevadas. Agora estamos a transferir das caixas de captura, que têm uma configuração própria de atração às abelhas. As abelhas, para serem atraídas, têm que ter uma diluição de açúcar com água, que é para produzirem mel. Quando elas estiverem instaladas nas colmeias, que é o processo que nós estamos agora a fazer, é que começam a produzir os favos, que depois conseguimos extrair o mel. Prevê-se que a primeira extração, já com massa crítica de mercado de consumo, se dê a partir de novembro deste ano e irá ter ali uma janela da flora do eucalipto. Portanto, a flora vai começar ali por volta de meio de novembro, princípio de dezembro, e vai se manter até março. Pronto, é essa a oportunidade, a janela de oportunidade de nós captarmos mel por sal. Pronto, na prática, a Cluster já existe, já está no terreno. A nível das unidades de transformação, como eu disse, os projetos têm que entrar dentro do CPI, ser ao abrigo do investimento estrangeiro, para depois começarmos a acomodar no terreno. Mas tudo isto vai ser muito rápido, porque existe a Tropigália como parceiro local que conhece bem a realidade, existe também parceiros que têm capacitação de movimentação, quer de populações, quer de meios, que é o próprio Porto de Celes. Estamos a trabalhar em regime de parceria, portanto os resultados vão aparecer rápidos. O vinagre é que nós pretendemos como primeiro produto de industrialização de primeira linha até final do primeiro trimestre de 2016. Portanto, ou seja, no segundo trimestre de 2016 já haverá vinagre de alta qualidade, que é o vinagre existente, enfim, nos mercados seletivos e altamente concorrenciais, produzido também em Moçambique, na visão de depois exportar para estas geografias aqui à volta. Como dizia Adolfo Correia, também vice-presidente da Câmara de Comércio de Moçambique-Portugal. Senhor Adolfo Correia, como é que olha? Qual é o ponto de situação? Devo introduzir primeiro a Câmara de Comércio de Moçambique-Portugal. É uma associação privada de empresas moçambicanas e portuguesas, criadas com o objetivo de promover o desenvolvimento das relações empresariais entre os dois países. Qual é o ponto de situação das relações com o empresariado, entre os dois empresariados? Bom, a Câmara foi criada há 5 anos atrás, portanto, na altura nós vimos essa oportunidade, lá está. A dificuldade de acomodar empresários, há cerca de 5 anos atrás, foi quando começou a Moçambique a ter notoriedade nos mercados internacionais e, imediatamente, de uma forma, enfim, mais rápida, mediática, no mercado português. E começou a surgir uma série de oportunidades de empresas com vontade de se instalar em Moçambique, mas para isso querem ter dados, querem ter. Ora, o Estado moçambicano acautelou isso através das suas agências, portanto tem desde o CPI, o Gazeta, enfim, as agências governamentais. No entanto, o empresário gosta sempre de saber uma opinião do seu colega. Enfim, os governos tentam sempre vender os seus próprios países, os seus próprios mercados, mas na prática a opinião do empresário que está no terreno e que supera as dificuldades e tem que remunerar, enfim, o seu investimento, às vezes tem um valor material mais consistente. E foi com base nisso que 2 empresários que se conheceram, portanto, eu com o Daniel David, enfim, o homem aqui da vossa casa, conhecemos na direção da Câmara do Comércio Moçambique-Brasil. Portanto, eu já fazia parte, sou membro fundador, a Tropigália, e na altura, portanto, o Daniel David entrou como membro da direção. Conhecemos nesse momento e, como 2 empreendedores, empresários, fez logo faísca. Portanto, e percebemos que havia certas dificuldades e necessidades de serem preenchidas. Ora, tanto o Daniel como moçambicano e eu como português, a materialização dessa reação, dessa capacidade de parte a parte, acabou por suscitar a ideia de montarmos então a Câmara do Comércio Moçambique-Portugal. Na altura, também com o nosso embaixador de Portugal aqui em Moçambique, Mário Godinho, contactámos imediatamente, enfim, acabou por dar a tal bênção que às vezes é necessária.
e acabámos por formalizar a Câmara na altura na visita de Estado do Presidente Guebuza ao Presidente Cavaco. Portanto, já nascemos com o pé direito. Nessa altura, conseguimos trazer para a nossa associação empresas relevantes de ambos os mercados e, devido ao proativismo existente do nosso Presidente, Daniel David, e todo um coletivo de membros da direção que desempenham, enfim, empresários que desempenham a função na nossa Câmara ao abrigo da promoção das oportunidades de mercado e, obviamente, dos negócios, acabámos por conseguir consolidar com alguma visibilidade, não pela promoção, mas pela ação. Hoje a Câmara de Comércio de Moçambique-Portugal é incontornável no panorama associativo em Moçambique. Já somos contactados por outros mercados, o caso da Alemanha, da China, enfim, Angola, variedíssimos, a nos convidar. Colegas nossos da direção que frequentemente dão palestras e estão em seminários, acabamos por fazer com mercados que já não têm nada a ver com Portugal, mas sempre com a missão de claramente vender a oportunidade em Moçambique. A nossa associação tem disciplina, portanto, somos uma Câmara que os fundos que utilizamos são estritamente para o funcionamento da Câmara, portanto, nenhum dos membros tira nenhuma vantagem financeira daquilo que são os recursos que os associados, através da sua cotização, dota financeiramente a Câmara. Não temos necessidade, como eu disse, somos empresários e isso dota a Câmara de uma autonomia, de uma saúde e, acima de tudo, de um formato exemplar de recurso da coisa não pública, mas da coisa associativa, que neste caso são os ativos que a Câmara possui. Portanto, estamos contentes, temos um programa muito interessante. Nas últimas eleições, portanto, as eleições são em quadriénios, foi decidido pelo coletivo aumentar de 5 os diretores para 9. Integrou-se empresas relevantes de ambos os países e hoje, mais do que nunca, estamos musculados, estamos fortes e estamos com um espírito claramente associativo de promover as oportunidades de investimento em Moçambique. Exato. Até que ponto a crise que Portugal atravessou recentemente e que ainda existe, mas tende a sair dela, terá afetado as relações empresariais? Se é que afetou? Bom, na prática, tudo aquilo que seja crises ou destabilizações nos mercados tem sempre reflexos. Normalmente até o mais sensível é o mercado financeiro, mas acaba por alastrar a toda a restante componente da economia. Bom, a afetação, eu diria, o quadrante de empresas associadas à nossa Câmara é bastante largo e lato. Ou seja, alguns sentiram mais a dimensão dessa crise, outros sentiram menos, mas não sentimos que tenha sido determinante para que o entusiasmo baixasse ou que sentíssemos algum problema que daqui para a frente não tivéssemos um incentivo ou motivação para manter. Não sentimos nada disso. Passámos aqui por desafios um bocadinho complexos, não é? De uma questão social que existiu e que agora recentemente voltou a expor-se, que é a questão dos raptos, não é? Preocupa muito. Houve muitos empresários que retiraram daqui as famílias naquela altura, viu-se nitidamente que a sociedade encolheu, havia muitos planos de investimento que foram suspensos, depois mais tarde acalmou, voltou outra vez e agora não sabemos muito bem. Estremece de novo? Estremece porque, quer dizer, na prática o empresário o que é que procura? Procura, enfim, investir de uma forma segura, não é? E não é só a segurança financeira, é a integridade. Exato. E de facto estas notícias não vêm nada a ajudar, portanto, a realidade moçambicana. Depois meteu-se a questão das eleições, já se sabe, agora vai as eleições em Portugal, portanto, são sempre períodos normalmente não muito propensos ao entusiasmo. Mas lá está, nós vimos nisso oportunidades e vendemos a ideia de que agora é o momento certo para investir, porque alguns estão aqui a fazer compassos. Portanto, não faça o compasso e venha, porque seguramente irá obter dividendos e mais-valias desse chamado atrevimento de posicionamento. Como olha para o ambiente de negócios em Moçambique no global? Bom, eu tenho duas apreciações, portanto, elas acabam por convergir, mas eu vejo o ambiente de negócios enquanto investidor, portanto, enquanto Adolfo Correia, que conhece o mercado e quer investir, quer tirar partido desse ativo que é o conhecimento. As cautelas são cautelas sempre necessárias em qualquer geografia, portanto, eu acho que a grande vantagem do investidor que acaba por se materializar em sucesso é, por antecipação, entender quais são as tendências. O meu grande herói na minha vida sempre foi o Murphy. E o Murphy tem uma frase muito simples. Ele disse, tudo que pode acontecer, acontece.
E esta frase, há uns anos atrás, iluminou-me, acabou por ser o grande holofote do meu caminho. Ou seja, eu tento estar sempre prevenido para aquilo que pode acontecer. E isso tem um efeito nas minhas decisões no dia-a-dia. Portanto, não vejo nada que me possa fazer constrangir, mas estar sempre atento, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Em termos de um ambiente global, eu penso que há, de facto, este grande desafio que tem que ser ultrapassado, é a minha opinião pessoal, que é o sossego e a paz social, a paz da sociedade moçambicana, é necessário. Nós estamos perante um povo, portanto, maravilhoso, com elevado índice de produtividade, com se lhe é dada a oportunidade, mas de facto tem que estar em paz, não é? E a paz, não estou a falar de uma paz de guerreira, estou a falar de uma paz de estado de paz. Portanto, muitas vezes a paz também é pela questão financeira. Portanto, tem que ter acesso ao crédito, tem que ter acesso, tem que crescer uma massa crítica nacional mais forte, a componente da juventude tem que ser cada vez mais integrante e participativa na sociedade, e porque isto nasce, não é? Nasce e este ADN tem que crescer junto com os jovens. Estas oportunidades têm que ser cada vez mais pensadas na juventude para consolidar o futuro, não é? Estamos na reta final da nossa entrevista. Nota-se que há mais investimentos de Portugal em Moçambique. Naturalmente, o empresariado português é mais evoluído que o nosso, do lado moçambicano. Como é que classifica isto nos últimos dias? Existem áreas de interesse de intervenção de empresários moçambicanos em Portugal? Como é que olha para esta questão nos últimos anos? Bom, pronto, em termos aqui de conhecimento de mercado particular, eu tenho conhecimento que cada vez, é verdade, cada vez há mais investimento moçambicano em Portugal. É uma realidade incontornável. O investimento português, bom, na prática Portugal tem um bom posicionamento linguístico e cultural. Portanto, reconhece facilmente, eu costumava até dizer que o empresário chega a Moçambique pela primeira vez, toma a decisão, traz a família, ainda ele não entendeu muito bem como é que há de abrir a conta bancária e já os filhos estão casa com casa e, enfim, nos várias áreas de acesso. Portanto, é um mercado muito friendly para o investimento do português em Moçambique. O apetite para vir para Moçambique é grande, portanto, as procuras da busca além fronteiras de Portugal são tradicionais na cultura portuguesa, portanto, o povo português está espalhado pelo mundo inteiro, não tanto conotado como investidores, mas como mão de obra qualificada, e eu acho que Portugal tem um bom papel a desempenhar na formação dos quadros moçambicanos. Eu gostava de referir talvez um ponto que já agora, se permitir, da Tropigália. Uma das áreas que a Tropigália conseguiu, porque estávamos a falar da juventude, dos empreendedores moçambicanos, conseguiu foi convencer e partilhar com um banco que é o BCI, portanto um banco de referência no mercado moçambicano, um produto que é um cartão de crédito em que realmente é crédito. Ou seja, nós pegamos num jovem empreendedor que quer começar o seu próprio negócio, à semelhança do que nós temos vindo a fazer por este país fora. Portanto, nós temos clientes espalhados pelo país inteiro onde vendemos a crédito. 95% da faturação da Tropigália é crédito. Pode parecer estranho, mas é a nossa realidade, em que agora o BCI consegue conceder esse crédito ao empreendedor para, enfim, fazer o seu negócio. E isto sem custo nenhum para o empreendedor. Portanto, não paga juros, tem crédito até 40 dias, não tem despesas com o cartão e acaba por, enfim, tem que ser sério, honesto, trabalhador, mas desenvolver o seu próprio negócio. Portanto, já agora não queria deixar esta oportunidade para dizer que é um produto que está disponível desde a semana passada, ele está na internet, na página do BCI, na página da Tropigália e também nos balcões do BCI. Muito obrigado, Sr. Adolfo Correia. Obrigado. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Espaço de Entrevista, hoje com Adolfo Correia, da Tropigália e também vice-presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal. Muito boa noite e até a próxima.